momento, o seu livro consistiria em um grande sermão de Jesus. Ele falando, né, tratando sobre Deus, sobre o seu amor, sobre o seu plano. E se a gente olhar também os 4 evangelhos, embora Jesus fale mais nos 4 evangelhos, né, mas eu percebo uma predominância maior de atos e de demonstração, né, através da sua vida, do que é o seu amor. E exatamente também isso o livro de Hebreus, né? Falando sobre o ministério de Cristo e como nós podemos ver a Deus e o seu amor através desse ministério. Isso também nos dá uma certa aplicação muito importante, né? Como seguidores de Jesus, isso me fala que não importa muito o meu discurso, ou as minhas falas, ou a minha teoria, mas importa mais para demonstrar a Deus e seu amor, a minha vida e o meu testemunho. Amém. Um outro detalhe importante é que quando Jesus veio a essa terra, haviam mais ou menos 400 anos que o povo já estava sem um profeta. Deus já não havia mais se comunicado com o povo através de um profeta há 400 anos. Um período muito extenso, muito longo. E então ele enviou um precursor, que era João Batista, né? Não sei se você sabe, tem... Som. Não sei se você tem conhecimento desse fato, mas quando você abre a sua Bíblia ali, no finalzinho do Antigo Testamento, já passando para o Novo Testamento, você percebe que tem uma folha em branco. Já percebeu isso na Bíblia? Na divisão entre o Antigo e o Novo Testamento, uma folha em branco. Essa folha em branco, ela é de propósito, é porque ela representa o período que Israel ficou sem profeta. A teologia chama de período intertestamentário, que é aquele período que vai de Malaquias até João Batista, e posteriormente Jesus. Então, quando João Batista abre o caminho, quando Jesus se apresenta como Messias e começa a revelar o plano da salvação, Jesus quebra então aquele silêncio de 400 anos. João Batista, o primeiro profeta que volta a falar com o povo depois de tanto tempo, veio apenas para indicar o caminho até o Messias. E Jesus então se apresenta e começa a ensinar. E nós sabemos que Jesus começou a ensinar desde os 12 anos, não é isso? Quando ele esteve ali na sinagoga, ali, junto com os mestres, os doutores, o povo se maravilhava com a sua sabedoria, com o seu entendimento. E Jesus, então, queridos, no próprio livro de Hebreus, ele é apresentado como resplendor da glória de Deus. Aí a gente vai se lembrar da manifestação da glória de Deus através de Jesus, lá no Monte da Transfiguração, quando ele convidou Pedro, Tiago e João para irem com ele. Se eu não me engano é Mateus 16 e 17, no finalzinho do 16 e início do 17. E ele ali se transfigura, né? Fica com o rosto como glória, um rosto resplandecente, olhos de fogo, as vestes ficam iluminadas, e aparece ali junto com ele Moisés e Elias, representando ali a glória de Deus em sua plenitude, né? Ali foi apenas uma representação do dia de glória de Deus, que será o dia que Jesus volta a esta terra com seu corpo glorificado, e as presenças ali de Moisés e Elias representam apenas os salvos que estarão com Cristo. Na pessoa de Elias, aqueles que não passarão pela morte; na pessoa de Moisés, aqueles que morrerão, mas que serão ressuscitados. E ali então ele se apresenta como o resplendor da glória de Deus. E não só nisso, Jesus glorificou o Pai em todas as suas atitudes, em todas as suas palavras, em todos os seus pensamentos. Tudo que Jesus fazia ou falava era para dar glória a Deus. Portanto, uma lição que fica para nós: só existe uma forma de glorificar a Deus. Qual é? Paulo diz: quer comais, ou quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, até ouvir uma música, fazei tudo para a glória de Deus.
É o testemunho. Paulo diz que só podemos glorificar a Deus no nosso corpo. Então, se você quer ser um representante de Cristo, se você quer glorificar a Deus nessa terra, seja um imitador de Cristo. Ele é o nosso modelo. A Bíblia apresenta em vários lugares que nós temos que representar o caráter de Cristo aqui na terra. Que nós temos que viver a semelhança do que Ele viveu. Óbvio, dentro da nossa esfera, porque somos pecadores e Ele é sem pecado. Mas tem muita gente pensando que dar glória a Deus é apenas gritar no meio da igreja glória a Deus e aleluia, mas não é. É muito mais do que isso, dar glória a Deus. É as pessoas olharem para você e enxergarem Cristo. É assim que se glorifica a Deus. Foi assim que Cristo glorificou o Pai. E é assim que Ele pede que nós também o façamos. E é óbvio que, se você quiser saber como é o rosto de Deus, você precisa olhar para o rosto de Jesus. Foi isso que Ele disse para Filipe, não foi? Quem vê a mim, vê o Pai. Ele era a expressão exata do próprio Deus, do próprio Pai. Isso é um mistério que nós não conseguimos compreender de fato. Nós só podemos falar daquilo que está revelado. O que passa disso, aí já entra no campo das alegorias, das infusões, e aí já não faz parte do que está escrito. E a Bíblia apresenta também no livro de Hebreus, nessa linda carta de Paulo, que Deus, por meio de Cristo, fez todo o universo. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia aí, em João capítulo 1, é um texto muito conhecido, mas olha o que diz aqui. A minha versão é uma versão contemporânea, uma versão mais para a linguagem de hoje, mas ela diz assim, João 1:1, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus. Verso 3, todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Deixa eu te falar uma coisa, Deus não colocou a mão em nada, nada. Assim, o Deus o Pai, mas o Filho colocou. Foi o Filho que moldou aquele boneco de barro. Foi o Filho que soprou nas narinas de Adão. Foi o Filho quem criou todas as coisas, quem colocou as mãos para criar e para redimir. Foi o Filho que guardou o primeiro sábado na criação. E foi o Filho que guardou o último sábado na sua morte. E é o Filho que vai guardar conosco o grande sábado milenar na eternidade. Amém? Não há dúvida disso, queridos. Nós estamos diante de uma revelação extraordinária, magnífica. Jesus é Deus em todas as palavras, em todas as letras, em todas as nuances. Eu assisti essa semana um testemunho de um jovem que ele era testemunha de Jeová. E ele passou muitos anos, ele conta que ele anotou muitos textos, que quando alguém abordava ele para falar de Jesus, ele conseguia provar por meio dos textos que ele tinha, que Jesus era um ser gerado e que ele não era Deus, ele era apenas um profeta. E ele conta que ele passou 20 anos ensinando estas coisas para as pessoas. Até que um dia ele se encontrou com um pastor batista. E esse pastor da igreja batista apresentou alguns textos para ele, que deixou ele com dúvidas. Ele disse que pela primeira vez na vida dele, ele teve alguma dúvida a respeito desse assunto. E aí ele começou a pesquisar. E ele foi se aprofundando. Hoje ele está na igreja batista. E hoje ele é um dos principais apologetas da igreja batista.
E quando na Igreja Batista se fala como é que eu posso falar? Agora fugiu da minha mente. Quando se fala lá nas duas características de Deus, como humano e como divino, que a palavra fugiu, quando se fala lá em Jesus como divino, ele é o principal defensor da doutrina na Igreja Batista. Um testemunha de Jeová que se converte para a Igreja Batista e hoje é um apologeta muito conhecido no Brasil inteiro, e até dizem que, mesmo com todas as denominações religiosas, parece que ele é a maior autoridade a respeito da natureza de Cristo. Olha que coisa, né? E aí ele diz que hoje aqueles textos que ele usava para provar que Cristo não era Deus, ele usa provando que Cristo sim é Deus. E foi ele quem criou todas as coisas. O mais interessante, queridos, que nós podemos entender de tudo isso, é que se Jesus estava no princípio, é porque ele é eterno. E ele sendo eterno, a gente pode dizer que ele não tem nem começo e nem fim. Ele é eterno. Ah, irmão, mas tudo que existe tem um começo, mas Deus não tem. Se tem, não revelou. E se não revelou, não pertence a nós. Esse é o importante. O que é que a Bíblia diz em Hebreus capítulo 11? Diga mais. Esse aqui funciona? Som. Espera aí, deixa eu te levar aí. Porque senão os nossos amigos que nos acompanham não conseguem ouvir. Eu ia dizer que essa linguagem que Paulo usou sobre eu te gerei, né, não significa que Jesus ele foi gerado ou que teve um início, né? Ele não tem início nem fim, ele é eterno. E essa linguagem Paulo extraiu do Antigo Testamento. Era uma expressão que era usada para os reis quando eles eram entronizados, quando era dada a autoridade de rei a alguém. E o próprio Paulo depois, ele fala em algumas cartas, né, a respeito, por exemplo, das pessoas da cidade de Corinto. Ele diz, olha, eu gerei vocês nas minhas algemas, no Evangelho de Jesus Cristo. E isso jamais quer dizer que Paulo é pai biológico de todas aquelas pessoas, né? Mas que ele pregou o Evangelho a eles e eles são cristãos por causa do Evangelho que Paulo pregou. Então, essa expressão jamais quer dizer que Jesus tem um início e que ele, portanto, é mortal. Um outro detalhe também, ele é eterno, ele é Deus, nós vimos que ele estava no princípio, mas ele, de alguma forma, também foi gerado no ventre de Maria. Agora, só que a Bíblia mesmo vai apresentar como ele gerado pelo Espírito Santo. Mas isso não quer dizer que ele não era Deus antes, que ele não existia antes. Já lemos muitos textos aqui, já vimos, eu já mencionei muitos textos que provam que ele era Deus, e o texto de João é o fundamental quando diz que no princípio ele estava com Deus e ele era Deus. E ele foi gerado pelo Espírito Santo no ventre de Maria por causa do plano da redenção somente. A Bíblia diz que Jesus se fez um pouco menor que os anjos, nesse sentido, de ter sido gerado e nasceu de Maria, cresceu como um menino comum, como um menino normal, se tornou um homem, mas que sofria todas as dores que os seres humanos sofrem nessa terra. Como eu mesmo disse aqui, ele sentia frio, sentia calor, sentia fome. A própria cena do deserto mostra isso, que ele estava 40 dias e ele sentiu muita fome, e ele estava muito fraco, ele foi amparado pelos anjos naquele momento. E nós sabemos que
pouco antes dele se entregar para ser morto, ele fez um pedido humano para Deus. O início do pedido era humano, depois ele se lembrou da divindade, né? Quando ele disse: se possível, afasta de mim esse cálice. Ele temeu ali. Jesus correu um risco, Maico. Ali. E, professor, eu ia citar, tu estavas resolvendo exatamente a questão de que ele foi feito menor do que os anjos, né? Foi o que eu mencionei agora. Foi exatamente o que ele resolve no versículo 9, né, do capítulo 2, quando ele diz: vemos, todavia, aquele que por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que pela graça de Deus provasse a morte por todo o homem. Entende? Então aqui é resolvido, né? Jesus, ele é novamente coroado e colocado acima dos anjos. Amém. Ele ratifica isso quando ele sobe aos céus. Eu não sei se vocês vão lembrar, quando ele ressuscita, Maria se aproxima dele para tentar tocá-lo e ele a repreende e fala: não toque em mim, porque ainda não subiu o Pai. Ele não podia ser tocado porque ele não sabia ainda qual seria o resultado final do seu sacrifício. Ele tinha que entregar o sacrifício diante do Pai para receber do Pai a confirmação de que o sacrifício foi aceito. E aí então ele sobe, vai ter com o Pai, inaugura o santuário celestial, e aí ele desce novamente. Aí quando ele desce, olha como a coisa muda. Aí ele já chegou para Tomé e já disse: toque em mim. Quer dizer, Maria não podia tocar, mas Tomé agora pode. É porque ali ele foi confirmado como Rei do Universo. Seu sacrifício foi aceito, ele é o nosso Salvador, e a Bíblia diz que ele é o único nome no qual importa. O único nome no qual importa que sejamos salvos. E nessa ainda dentro desse contexto dele ser gerado, Maico, como tu bem falou, a própria lição da Escola Sabatina, ela fala assim: Jesus foi gerado no sentido de que ele foi adotado por Deus como governante prometido, o filho de Davi. O conceito da adoção divina do governante era comum no mundo greco-romano e no Oriente. Isso dava ao governante legitimidade e poder sobre a terra. Foi nesse conceito, foi nesse sentido que ele foi gerado como um rei. Ele é nosso rei, ele é nosso sacerdote e ele é o nosso sumo sacerdote. É incrível, queridos, a gente poder mergulhar nesse estudo e poder entender melhor sobre Jesus. E, óbvio, nunca podemos nos esquecer que por mais que nos aprofundemos, que por mais que nós cavemos fundo, nós nunca vamos conhecer tudo, nunca vamos saber plenamente. Ellen White diz que lá no céu nós vamos ser eternos aprendizes, sempre terá alguma coisa nova para que a gente possa aprender. E sobre as dúvidas que você tem hoje sobre Cristo, sobre quem é Deus, quem é Jesus, quem é o Espírito Santo, só serão sanadas de uma vez por todas no céu. E não é de uma vez por todas, é ao longo da eternidade. Então não tem por que a gente ficar tentando, como diz o Leandro Quadros, né, tentando procurar chifre na cabeça do cavalo. Não adianta, a gente não vai encontrar. Sabe o que vai acontecer se a gente continuar tentando? Vai acontecer com muitos, como acontece com muitos. Com o tempo deixa de acreditar na divindade do Espírito Santo, depois deixa de acreditar na divindade de Cristo, se afasta da igreja e agora vive de atacar a igreja. Isso acontece com muita gente. Se torna antitrinitariano e agora passa a vida toda, não prega o evangelho para ninguém, passa apenas tentando pescar adventistas de dentro da igreja para levar para a sua seita. Eu não conheço ninguém que tenha compreendido completamente quem é Cristo, quem é Deus. Não conheço. A Bíblia não revela. E eu nunca convivi com ninguém assim. Portanto, o que sabemos de Deus, o que sabemos de Cristo, é o suficiente para darmos a salvação. Deus, ele foi tão perfeito em tudo, que ele se preocupou com tudo, que ele deixou o suficiente revelado para nos salvar. Diga, irmão.
a respeito dessas dúvidas, que ele chama aqui que existem os mistérios que só vamos reconhecer ou conhecer na eternidade, né? E existe um esforço muito grande, às vezes, do ser humano compreender a teologia. Mas um comentarista da lição ele diz o seguinte: olha, se não está revelado, não tem muita preocupação, porque não é o conhecimento perfeito da teologia que vai te salvar. Você vai ser salvo, as tuas obras vão ter muita influência. Então se preocupe mais com as obras do que esse mistério que Deus não revelou. Era isso que eu queria comentar. E a gente deve se preocupar somente com aquilo que Deus disse. O que Deus não disse, a gente esquece. Uma vez eu fui obreiro de uma igreja lá em Presidente Dutra, e o pastor de lá era o pastor Zacarias, não sei se alguém conhece ele aqui. E uma vez um irmão levantou a mão e perguntou assim para ele: pastor, pode ou não pode pintar os lábios? Aí ele devolveu a pergunta, né? Ele diz: o que diz a Bíblia? Aí o irmão respondeu: a Bíblia não diz nada, nem que pode, nem que não pode. Ele disse: então não pode. Se a Bíblia não disse, não pode. Ele: como assim? Amigo, faça só o que Deus disse. O que Deus não disse, tu não faz. Pronto. Resolveu a questão. Eu até teria uma outra resposta, mas aí como o pastor deu essa, acabou com tudo. Mas também, se a pergunta fosse feita para mim, não seria essa a resposta que eu daria, né? Eu daria uma outra. Eu diria assim: a Bíblia também não fala de maconha, e nem por isso eu vou fumar. Em algum lugar a Bíblia proíbe fumar maconha? Não. Então, está todo mundo liberado. Só que não, né? Só que não. Gente, para a gente concluir o nosso estudo, eu gostaria de fazer algumas perguntinhas aqui para a igreja, mas eu queria que vocês colaborassem, para ficar mais dinâmico. As perguntas estão na lição mesmo, lá na parte de sexta. Diz assim: compreender as palavras e ações de Jesus nos ajuda a entender melhor a Deus, o Pai. Na prática, como isso enriquece o seu relacionamento com o Pai? Quem se atreve a responder essa pergunta? Alguém? Ei, Maico, nos ajuda aí. Na prática, compreender estas palavras, como que ela nos ajuda no relacionamento com o Pai? Se nós analisarmos friamente a nossa própria conduta, a gente chega a pensar que a gente só tem relacionamento com Jesus, não é isso? Mas olhando para tudo isso que nós estudamos essa semana e estamos recapitulando hoje, nós vamos perceber que se relacionar com Jesus é se relacionar com o Pai. Certo? Então, você está se relacionando com Deus porque Jesus é o elo de ligação. É por isso que quando oramos, nós oramos em nome de Jesus. A segunda pergunta: a maneira pela qual Deus falou com Jesus e o tratou é a mesma com que Ele deseja falar conosco e nos tratar. O que isso nos diz sobre como devemos tratar os outros? Alguém responde? Vamos lá, gente, me ajuda aí. Fazendo igual da Atena agora, ajuda aí. Na própria lição tem uma parte que vai dizer que nós somos sacerdócio real, né? Então, e a própria lição vai dizer que Ellen White, aliás, fala que aquelas palavras que Deus atribuiu a Jesus no dia do seu batismo, elas se aplicam também a nós. Quando ele diz: este é o meu filho amado em quem me comprazo, elas também se aplicam a todos nós. Então, nesse sentido, qual é a nossa responsabilidade nessa terra? Alguém aí responde, por favor. Nesse sentido, qual é a nossa responsabilidade? A nossa responsabilidade é apenas uma. Lembra do Padre Zezinho? Quem lembra do Padre Zezinho? Andar como Jesus andou, amar como Jesus amou, fazer o que Jesus fazia. Essa é a responsabilidade. Não pode ser diferente disso, irmãos.
Se você é um seguidor de Cristo, você faz tudo que Cristo fazia. Não é? Se você está seguindo Cristo literalmente, Cristo está na tua frente caminhando, tu está indo atrás dele, tu está seguindo ele. Se ele entra para a direita, você entra para a direita. Se ele entra para a esquerda, você entra para a esquerda. Se ele faz uma meia volta e retorna, você faz meia volta e retorna. Se quando chega o sábado ele senta para descansar e você passa direto, você já deixou de segui-lo. Porque você passou direto e ele ficou para trás. Então o seguidor de Cristo faz tudo o que Cristo fazia. E o que é que Cristo fazia? Se misturava com os pobres, se misturava com os pecadores, se misturava com os doentes, se misturava com os encarcerados. Não fazia acepção de pessoas. Tratava todos de igual maneira. Procurava tratar as necessidades das pessoas. Olhava para as pessoas com terna paixão, com um olhar de salvação. Fazia com que as pessoas se reerguessem, se levantassem. Aqueles que estavam oprimidos, aqueles que estavam deprimidos, aqueles que estavam angustiados, todos esses encontravam paz nas palavras de Jesus Cristo. Aí eu pergunto novamente, qual é o nosso papel nessa terra? Não é fazer as mesmas coisas? Não é agir da mesma forma? Não é repetir tudo aquilo que Jesus fazia e fez? A última pergunta. Pense na importância da divindade eterna de Cristo. O que perdemos se cremos que Jesus foi apenas uma criatura que foi crucificada? Contraste esse pensamento com a realidade de que Cristo é o Deus eterno que foi voluntariamente para a cruz. Qual é a diferença? O que é que perdemos se cremos que Cristo foi apenas um ser criado? Essa é mais fácil de responder, né? Perdemos tudo. Perdemos tudo. Porque se a gente perde a conexão com Deus, a gente não é mais nada. E como Cristo é o nosso elo de ligação, se eu não creio na divindade de Cristo, eu vou crer em quê? Se o sacrifício de Cristo não é o suficiente para a nossa salvação, o que mais poderá ser? Você percebe o tanto que é perigoso cogitar que Cristo não é Deus? Cogitar que Cristo não é divino? Não nos resta mais nada. E nós, para finalizarmos a lição da Escola Sabatina, na 4 diz assim, na 4 não é uma pergunta, é uma afirmação. Dar glória a Deus é parte da verdade presente. Aliás, é uma pergunta, né? Dar glória a Deus é parte da verdade presente? Sim. Está lá nas 3 mensagens angélicas. Temei a Deus e dá-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. Então, só recapitulando tudo, diga. Está desligado aí o microfone. Agora você citou o texto, que ele traz mais ainda para a verdade presente, que é aonde diz que quer comais, quer bebais, ou fazes qualquer outra coisa, fazes tudo para a glória de Deus. E isso é uma verdade desde quando o ser humano, né? Desde o Éden, né? Porque o ser humano tem essa necessidade. E aí, esse comportamento, ele nos ajuda a que outras pessoas percebam e verifiquem tanto quanto é bom dar glória a Deus, né? Com certeza. Quando a gente tem essas atitudes, quando essas ações fazem parte do nosso dia a dia, da nossa vida, nós estamos sendo o fio condutor que vai conduzir milhares de pessoas para o reino dos céus. Existe já uma frase aí que já é um jargão, né? Que diz assim, que para muitos a única Bíblia que eles estão lendo hoje é a sua vida. E é verdade. Tem muita gente que hoje só está na igreja por causa do testemunho de um outro irmão que ele conviveu com ele, que ele esteve perto. Sabe, é tão interessante. A gente não é perfeito, nós somos pecadores, nós somos falhos, mas às vezes é gratificante. Por exemplo, eu estou trabalhando com motorista de aplicativo, né? E às vezes entram umas pessoas no meu carro e eu não falo nada assim, a gente só conversa normal. E a pessoa de pronto diz assim, moço, o senhor é crente? O senhor é evangélico? Eu falei, mas por quê? Aí eu olho logo para a roupa, para ver se eu não estou com uma camisa do Caleb, né? Porque às vezes eu uso. Aí eu estou com uma camisa comum. Por que a pergunta?
Aí ela fala, não, por causa do seu comportamento, o jeito de falar, a serenidade. A gente identifica. Então isso é gratificante, que de alguma forma, mesmo na nossa falha, nas nossas falhas, na nossa pecaminosidade, alguém consegue enxergar algo de bom. E aí é uma porta que se abre para você falar de Jesus, que na hora que a pessoa pergunta, moço, o senhor é crente? Ela está dizendo assim, prega para mim. E aí eu aproveito nessa hora para falar. E às vezes, sabe com aquele momento que você está, que você não tem cabeça nem para falar? Você está meio assim, agoniado. Aí eu tenho os links das vezes que eu preguei aqui no Monte Castelo. Aí, às vezes não estou conseguindo raciocinar. Eu digo, você quer ver um trabalho meu? Aí eu solto um link desses que eu preguei aqui. Aí a pessoa fica ouvindo a pregação durante a viagem. Aí quando chega lá no final, a pessoa, moço, manda esse link para mim, pega meu número. Aí eu já pego o número da pessoa, já mando o link, já começa a dar estudo bíblico pelo WhatsApp. Então a gente deve aproveitar cada oportunidade que nos é dada. Mas por que essas oportunidades aparecem? Porque quer comais, ou bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazer tudo para a glória de Deus. Você não tem noção, queridos, de quantas pessoas serão salvas por meio de você sem que você tenha percebido. Você passou pela vida de muitas pessoas que você vai encontrar com elas no céu. Ellen White disse que vão ter pessoas que vão encontrar com você no céu e vão apontar o dedo para você e vai dizer, foi ele, foi ele. E você fica assim, sem, eu o quê? Foi ele que me apresentou Jesus. E você nem sabia. Ellen White diz isso no Desejado. Então nós temos que ter essa certeza, essa convicção no nosso coração, que tem pessoas olhando para nós, tem pessoas buscando a Deus das mais variadas maneiras, e você é um fio condutor que pode levar essas pessoas ao reino dos céus. Que Deus nos abençoe. Tem mais algum comentário para fechar? Não? Então vamos ficar em pé, vamos orar? Querido Pai que está nos céus, muito obrigado, Senhor, pelo privilégio que o Senhor nos dá de poder te conhecer um pouco melhor. E mais do que te conhecer melhor, saber qual é a nossa responsabilidade. Que o Senhor nos ajude, Senhor, a colocar em prática todos esses ensinamentos, para que possamos de fato ser esse fio condutor aqui neste mundo de pecado e de miséria. As pessoas estão lá fora angustiadas, desesperadas, deprimidas. A depressão tem destruído a vida das pessoas, o vício, as drogas, a bebida. E talvez a única Bíblia que essas pessoas podem ler na vida é a nossa conduta, é o nosso testemunho. Então que o Senhor nos ajude, que o Espírito Santo fale através de nós, que o Espírito Santo se expresse através de nós, que as nossas atitudes possam ser cheias do Espírito, que as nossas palavras possam ser cheias do Espírito, para que pessoas possam ter um encontro verdadeiro contigo. Obrigado por tudo, perdoa os nossos pecados, é o que te rogamos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Bom dia, chegou o momento de conhecermos os nossos amigos visitantes. Por gentileza, fiquem de pé aqueles amigos que não são adventistas. Queremos conhecê-lo e temos uma lembrança para vocês. As recepcionistas, por favor. Cadê Jesus? Queremos dizer a você, amigo visitante, que você é muito bem-vindo e quero deixar nesse momento uma mensagem de conforto e esperança para
não só para os amigos, mas para todos os irmãos. Algumas vezes na vida você acha um amigo especial, alguém que muda sua vida apenas por fazer parte dela, alguém que faça você rir até não poder mais, alguém que faça você acreditar que realmente existe o bem no mundo. Esta é uma amizade eterna. Se você achar esse amigo, esse tipo de amigo, vai se sentir feliz e completo, porque você não vai mais se preocupar. Você tem um amigo eterno na vida, ele é Jesus, e está sempre ao seu lado. Agora eu não sei. Tu me sondas. Tá bom, obrigada. Meu Senhor, aqui estou, te agradeço o que sou, pois formaste todo meu interior. Tu diriges meu andar, me proteges ao deitar, mesmo antes que eu fale, tu já ouves minha voz. Tu me sondas e me conheces bem, examinas minha alma, provas o meu coração, ó Pai. Tu me sondas, conheces meu pensar, ó Senhor, vem me guiar pelo caminho eterno.